Bom dia, turma, tudo bem? Bom dia, Ana. Tudo bem? Professor. Estão dormindo ainda? Bom dia. Gente, olha só, a gente vai para a página 183. Estão vendo a tela aí? Todo mundo está vendo a tela? Deixa eu ver quem chegou aqui, né? Esse dia, nessa sexta-feira, né? Nessa manhã, frio, um friozinho gostoso, né? Estou dando aula até aqui para uma imagem, né? Que a lua está vermelha. Que representação é essa gótica, essa representação macabra aqui, gente, essa hora da manhã, meu Deus. Que coisa bonita essa hora da manhã para ser colocada, né, Léo? Bom dia, Isabelle, bom dia, Bruno. Gente, vocês já ouviram falar em figuras de linguagem, não já? Todo mundo aqui já ouviu falar em figuras de linguagem, né? Coloca um joinha aqui para dar uma olhadinha. A Bruno está dizendo que sim, né? Isabelle já, Ana também, Caroline, Lívia. Então, olha só, turma. Primeira coisa para a gente poder entender o que é figura de linguagem, porque, olha só, nós vimos no início, né, função de linguagem. É diferente de figura de linguagem. Então, olha só, a primeira coisa que eu tenho que saber é que conotação, que é conotação, que é diferente de denotação. Ok, turma? Então, conotação vai ser diferente de denotação, tá? Primeira coisa que eu tenho que saber, para eu poder entender figura de linguagem, eu tenho que saber o que é conotação e o que é denotação, tá? Então, no caso, quando eu quero saber o que é conotação é quando eu tenho o sentido figurado. Ok, turma? E a denotação é quando eu tenho sentido próprio. É quando eu tenho sentido próprio. Então tem uma diferença, né? O sentido figurado. O sentido figurado eu chego e falo: ah, Antônio é um prego. Quando eu falo que Antônio é um prego, o que significa? Que ele realmente é um objeto pontudo de metal que eu prego na parede? Não. Significa que ele é inconveniente, que ele me incomoda de alguma forma. Então, nesse caso, o exemplo, né? Vou colocar aqui um. Eu vou colocar, e a denotação vou colocar o número 2, para vocês poderem entender. Então, exemplo, turma. Antônio é um prego. Antônio é um prego. 2.
fui à loja e comprei 1 quilo de prego. Professor, desculpa chegar atrasado. Qual é a matéria? Gramática. Obrigado. Página 183. Bom dia, professor. Bom dia. Júlia, Kathleen, Thiago, Jay, Clara, Lohan. Tá. Então, olha só, turma. No caso, a página, vou colocar a página aqui para vocês se basearem, né? Página 183. Às vezes vocês me perguntam assim, professor, qual matéria? Aí eu esqueço que eu dou 2 matérias para vocês, aí eu falo assim, gente, eles estão perguntando qual é a matéria, meu Deus. Mas aí depois eu percebo que eu dou 2, então é normal, né? O senhor tá ficando rouco? É porque essa hora de manhã eu já sou rouco, eu fico rouco, porque geralmente quando eu tenho contato com vocês já está mais tarde, mas a minha voz é assim, a minha voz mesmo é desse jeito. Ah, tá. Entendi. Turma, então olha só. Então, o exemplo 1, Antônio é um prego, é um exemplo de conotação, tá? E quando eu falo que fui à loja e comprei 1 quilo de prego, na verdade é denotação, tá? Fala, quem está com dúvida? Júlia? E aí, professor? Está com dúvida? Não, não. Então, olha só, turma. Todo mundo está entendendo aqui mais ou menos o que é conotação e denotação? Vamos colocar uma observação importante aqui. Quando temos os 2 sentidos, tanto conotativo como conotativo, teremos a Professor, literalidade. Fala, Júlia. você Dois colocou conotativos assim, mesmo? tanto conotativo como conotativo, Obrigado. né? Melhorou, né? É o sono, né? Não, acho que foi falta de atenção minha mesmo. Ó. Denotativo. Quando temos os 2 sentidos, tanto denotativo como... Quando temos os 2 sentidos, tanto conotativo como denotativo, essa vírgula aqui não entra. Teremos a literalidade. Turma, olha só, o que é literalidade? Alguém sabe me dizer? São os 2 sentidos juntos, né? Então, vamos ver um exemplo de literalidade? Gente, vocês já viram que as pessoas agora... Eu acho que eu já falei isso para vocês em sala.
Vocês já repararam que as pessoas agora, elas usam muito a expressão literalmente? Vocês já viram isso? Eu usava errado. Não é, Júlia? As Ó, pessoas... Como que você usava a palavra literalmente, Júlia? eu não sei explicar, mas só tinha um sentido, não tinha os dois. Mas você lembra o contexto que você usava? Não. Não? Isso foi em 2017. Hum. Não lembro. Alguém sabe, gente? Vocês certamente já ouviram pessoas falando literalmente. A palavra literalmente, hoje em dia, ela aumentou o uso dela, né? Eu costumo dizer que as pessoas devam achar que é bonitinho, que soa, que é chique, que é elegante falar literalmente, mas usam literalmente de uma maneira inapropriada. Vocês já perceberam isso? Eu acredito que já, gente, porque eu ouço muito as pessoas usarem a palavra literalmente. Isso cresceu de uma forma avassaladora. E é engraçado o emprego errado, equivocado de tal palavra. As pessoas usam a palavra literalmente como se fosse exatamente, totalmente. Ela é muito chata, ela é totalmente chata, ela é literalmente chata. Para eu poder achar que uma pessoa é literalmente chata, ela realmente tem que me incomodar de alguma forma da chatice, e ela tem que ser arredondada, né? Ela tem que ser uma coisa meio achatada, meio redonda, né? Um dia um amigo meu brincando, ele pisou no cocô, aí eu falei, que merda aí, literalmente. Aí sim, Lohan, vamos usar esse exemplo que o Lohan está dando no chat, que está corretamente. Está correto, né? Está sendo usado corretamente. Então, olha só. O Lohan está dando um exemplo no chat, turma. Eu vou usar o exemplo do Lohan aqui, ele está falando assim, eu vou pontuar aqui, tá, Lohan? Um dia, não fica chateado não, tá? Porque eu tenho que pontuar, né? Porque professor de português fica feio, né? Um dia, vírgula, adjunto adverbial, né? Então tem que estar entre vírgula. Um dia, um amigo meu brincando, vírgula, ele pisou, não. Um dia, um amigo meu brincando, pisou no cocô. No cocô. Poderia colocar assim, levei um bolo. Só que literalmente. Sim. Ai, professor, tô com sono. Lava o rosto. Uma vez já. Gente, estão entendendo mais ou menos como que funciona? Aham. Então, aqui no caso, gente, o exemplo que o Cauã deu. Cauã não, Lohan. Ó, um dia um amigo meu brincando pisou no cocô. Eu falei, que merda ele, literalmente. Esse exemplo que que o Lohan deu está correto. Por que está correto, gente? Quando eu falo que merda, porque realmente eu pisei nas fezes, né? Eu pisei nas fezes, que de uma maneira coloquial e chula, nós nos referimos à palavra merda, e realmente era merda, que era as fezes, e quando eu uso essa expressão, que merda, eu estou me referindo que algo não deu certo, que algo não está bom, que algo está ruim. Então, eu uni dois sentidos. Esse exemplo que o Lohan deu pode ter um emprego da palavra literalmente. Então, isso é usar literalmente. É quando eu tenho a denotação
que seria as fezes, e a conotação, que teria um significado diante dessa expressão. Alguma dúvida, turma? A Júlia falou do bolo, né? O bolo também é outro exemplo. Tem o bolo que é o alimento, tem o bolo que é a falta de responsabilidade, a falta de honrar com o compromisso. Tudo bem, gente, aqui. Daqui a pouco fala de que está com fome. Mas como que é falar que está com fome literalmente, Guilherme? Eu acho que ele estava se referindo a Júlia, eu acho. Porque Deve ontem ela ser. tinha falado que estava com fome. Ah. Então, olha só. Entendi. Gente, o que que ele faz? Ele está dando exemplo de figuras de linguagem, né? As figuras de linguagem sempre estarão na conotação. Então, o livro de vocês, a primeira figura de linguagem que ele dá é a nossa velha amiga metáfora. Gente, vocês aprenderam isso ano passado, não aprenderam? Aham. Mas se não aprenderam também, não vai ter problema, porque eu vou ter que ensinar isso em gramática, a Camila vai falar em literatura, a gente vê muito isso. Por quê? Porque para a gente poder interpretar um poema, nós temos, existe muita presença de figura de linguagem, principalmente metáfora. Então, olha só, turma, vamos à metáfora, né? A metáfora seria uma comparação sem o uso do como. Deixa eu dar uma olhada aqui de como o livro de vocês está classificando a metáfora. Né? O que ele está falando aqui? Que a metáfora é, sem dúvida, um recurso fundamental na linguagem poética, também da linguagem cotidiana. Que é o emprego de uma palavra ou expressão com sentido diferente do usual a partir de uma comparação subentendida. Então, turma, o que nós podemos colocar aqui para a gente ter uma base? Que ela é uma comparação subentendida. Então, no caso, vamos ao exemplo da metáfora, né? Eu coloquei assim, vou pegar o exemplo de cima. Antônio é um prego. Quando eu falo que Antônio é um prego, turma, é uma metáfora. É uma metáfora. Por quê? Porque se eu pegar esse mesmo exemplo e colocar, ó, vamos dizer que eu tenho a comparação. O que seria a comparação? A comparação é algo claro. Eu não vou falar que é uma comparação, gente, que comparação é uma comparação, porque é o óbvio, né? Então, é algo claro. Que terá a presença da conjunção comparativa como. Então, olha só, turma. Aqui, no caso, eu coloquei Antônio é um prego. No caso, Antônio é um prego é metáfora, porque está subtendido. Para ser uma comparação, como é que eu vou falar? Antônio é como um prego. Estão vendo, turma? Antônio é como um prego. Então, assim, dá para eu diferenciar metáfora de comparação. Estão entendendo como que funciona? Hein, turma? Estamos entendendo sim, professor.
Ok, obrigado. Cara, a gente está na página, ele está falando de metáfora, está na página 187. Né? Na página 187. Só pode voltar ali na tela, por favor? Obrigado. Por nada. Turma, agora nós vamos ver a metonímia. Professor, Oi? o senhor vai disponibilizar esse documento do Word também? Posso disponibilizar. Tem no livro, é porque o meu... Sem querer, eu apaguei o livro de vocês no meu celular, mas bem que eu estou achando até melhor eu fazer isso, porque parece que fica mais dinâmico, eu acho que dá para participar. Eu gosto da aula dinâmica. Gente, metonímia é a mesma coisa que sinédoque, né? Vamos ver a definição que os autores colocou, porque tem várias, né? Mas eu quero usar a definição que o autor colocou para vocês no livro. Então, olha só. Ele vai falar que é a substituição, que seria a substituição, no caso, uma troca de uma palavra por outra, quando entre elas existe uma contiguidade faz uma vizinhança, uma aproximação de sentidos que permite esta troca. Então, olha só, gente, vamos dar uma olhada aí nesses exemplos, né? Então, eu posso falar, a metonímia tem vários exemplos. Então, eu posso falar assim, autor pela obra. Lembram disso, turma? Uhum. Autor pela obra. Então, eu falo assim, li Machado de Assis. No caso, autor pela obra. Eu pergunto para vocês assim, explique para mim a metonímia. Qual a relação que está sendo estabelecida? Aí eu coloco, li Machado de Assis, e vocês, autor pela obra. Depois, eu posso falar assim, quais os exemplos aqui? Viajei para a cidade de luz. Mas aí no Viajei para a Cidade de Luz, aí a gente vai falar Para. de perífrase, de antonomásia. Mas aí no. Ou pode falar para. Viajei para a cidade maravilhosa. Ó, comi. A gente pode colocar o continente pelo conteúdo. Continente pelo conteúdo, gente. O que seria o continente pelo conteúdo? Comi
um prato de macarrão. Quando eu falo que eu comi um prato de macarrão, quando eu falo comi um prato de macarrão, eu comi o macarrão, que era o conteúdo que estava dentro do continente prato. Ok? Porque dá a impressão, quando a gente fala assim, comi um prato de macarrão, parece que o prato era feito de macarrão, né? Ó. C. Parte pelo todo. Pedir a mão. Pedir a mão de Júlia. É assim, Júlia? Pedir a mão de Júlia em casamento. Cadê? Meu nome é GI, professor. Ah lá, gente, pedir a mão de Júlia em casamento. Quando eu falo que eu pedi a mão de Júlia em casamento, eu não pedi só a mão, né? Eu pedi a Júlia por completo, então é a parte pelo todo. Só que quando eu falo a mão, significa que eu estou levando a Júlia toda, né, gente? Pedir a mão da Júlia, eu quero só a mão. No caso, Professor, pode falar, meu nome é bonitão. Calma aí. Calma. D. Vamos a D. Vamos ver qual seria D. O livro está falando assim, gente. Na torre da pequena igreja do vilarejo, o bronze soava magnificamente. Então, no caso aí, ó, o bronze. O bronze seria quem? O sino, né? Certo? Então, no caso, estou substituindo o que aí? O objeto, né? Pelo sino, o bronze. Isso aí, a matéria, que seria o bronze, pelo objeto. Então, estão vendo como que funciona, gente, a metonímia? Também tem o concreto pelo abstrato. Também nós chamamos o concreto pelo abstrato, né? Como que seria o concreto pelo abstrato? Opa, desculpem, exatamente ao contrário. Eu tenho um abstrato pelo concreto. Então, ó, a juventude é questionadora. Quando eu falo que a juventude é questionadora, turma, não é a juventude, na verdade, são os jovens, tá?
Esses são alguns casos de metonímia. Quer ver também? Tem outro, ó. Isso aqui vocês aprendem muito na aula de história. Singular pelo plural. Olha só, gente. O homem pisou na lua. Quando eu falo que o homem pisou na lua, eu estou me referindo ao bicho homem, né? Que o homem, o ser humano, os seres humanos chegaram à proeza de pisarem na lua. Então, é um singular pelo plural. No caso, estou me referindo à própria questão da humanidade. Vocês já viram isso, né, gente? Às vezes a gente fala assim, né? Ah, o homem conseguiu isso, que a gente até aprende em ciência, a gente aprende em história. Mas nós estamos nos referindo ao total, né? À totalidade. Agora vamos à personificação. Personificação ou prosopopeia. Prosopopeia, né? Qual seria, no caso, a definição, né, de personificação ou prosopopeia? Seria o quê, gente? Seria atribuição de uma capacidade humana a um ser inanimado. Então, exemplo. A beleza. Não. O vento beijou o meu rosto. Atribuição de uma capacidade humana a um ser inanimado. Vento, gente, vento não é animado, vento não tem vida, né? Beijou meu rosto. Personificação de persona, pessoa em latim e espanhol. Então, é como se algo se comportasse como um ser humano. O vento não beija. Então, aqui no caso é um exemplo de personificação. 5. Ele falou de antítese também. Vocês lembram mais ou menos o que seria antítese, turma? Contrariação? Isso aí, ideias contrárias, né? Ideias contrárias. Então, no caso, turma, exemplo. Bem sempre vence o mal. Olha lá, o bem, que é contrário a mal. É um exemplo de antítese. Depois, o livro dá o exemplo também de hipérbole.
Fala, Júlia. É exagerado. Isso aí, o hipérbole é o exagero. Exemplo. Júlia. É outra Júlia, tá, Júlia? Júlia faleceu de rir. Nossa, fulano... Nossa, eu estou aqui morrendo de rir. Né? Você não está morrendo, né? Tô morrendo de fome. Porque você está rindo muito. 7. Eufemismo. Essa é aquela que tem essas ideias doidas, tipo, a xícara tem asa, mas não voa. Não, isso é catacrese. Ah, tá. Eu sempre confundo. Suavidade. Então, vamos lá. Exemplo. Ari faltou com a verdade. Eu estou suavizando, né, gente? Para eu não chamar o Ari de mentiroso, eu estou dizendo que o Ari faltou com a verdade. Ok? Deixa eu ver qual que ele colocou aqui. Ironia. Ironia. Meus alunos dizem que eu sou irônico. Ironia. Vamos ver o que ele diz aqui. Recurso expressivo por meio do qual se enuncia algo, mas o contexto permite ao leitor, ou no caso o ouvinte, entender o oposto do que se está afirmando. Exemplo. Professor, falta 1 minuto. Exemplo. Olha só, gente, eu falo assim na ironia. Quanto é 8 vezes 2? Aí o aluno me fala assim, 15. Todo mundo sabe que 8 vezes 2 são 16. Aí o aluno, quanto que é 8 vezes 2? Aí eu pergunto, quanto que é 8 vezes 2? Aluno, 15. Aí eu, nossa, como que você é inteligente? Quer dizer, eu estou falando que o aluno é inteligente, na verdade ele está errando, ele não está acertando. Então, isso é uma ironia. Turma, o Lohan perguntou aí se eu ia mandar, né? Eu vou mandar isso aqui, a aula de hoje, como documento no grupo, tá? Professor, eu tô sem celular. Você pode colocar na agenda, não? Posso colocar na agenda também. Tá, obrigada. Por nada. Então, tá bom.